Fala galera, beleza? Quer saber mais sobre o relé de sobrecorrente neutro? Se liga no vídeo. Bom galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os relés de sobrecorrente de neutro. São, pela tabela ANSI, né, nossos relés 51N e 50N. O 51 é o relé temporizado de neutro, já o 50N é o relé instantâneo de neutro, né? A gente vai fazer um exemplinho aqui, vai ficar mais claro para você essa nomenclatura. A gente na aula passada gravou sobre os relés de fase, 51 e 50, né? Então já dá um pulinho lá se você não assistiu ainda a aula, porque vai te ajudar a entender melhor a aula de sobrecorrente de neutro, tá? Aproveitando já, se inscreve no canal aqui, deixa seu like aí pra gente, seu comentário no final do vídeo, né, sua sugestão, se gostou do vídeo, ou uma sugestão aí de algum relé de proteção, alguma sequência de vídeos que você gostaria de ver, e a gente está gravando para vocês, beleza? Vamos lá, então, ao relé de sobrecorrente de neutro. Começando aqui, como que a gente faz a ligação normalmente desse relé, tá? Aqui a gente tem a fonte, e aqui, vou colocar aqui para facilitar as três fases, né? Então vamos supor que nosso disjuntor ficasse nessa posição. A gente teria os TCs, né, que faz a captação do sinal de corrente, vamos dizer assim, para os nossos relés, mais ou menos assim, ó. Aqui é fase A, fase B, fase C, e eu vou pegar os três TCs aqui, vou colocar o relé da fase A, então o relé da fase B e o relé da fase C. Isso aqui é um esquemático bem simples, tá? Unifilar mesmo. Então, esses são os meus TCs de fase. E de uma forma econômica, eu utilizo eles para fazer a minha proteção de sobrecorrente neutro. Por quê? Porque aqui eu vou juntar os três, né? E vou ter o meu relé de neutro. Por quê? Minha corrente de neutro aqui é a soma das três correntes, A e B e C. Ou seja, a minha corrente de neutro aqui, ela é 3 e 0. Então, é a minha corrente de sequência 0, se eu fizer a montagem dos TCs assim, né, esses três aqui aterrados, vamos colocar aqui, que eu vou ter o meu circuito aqui, as correntes de fase, então meus relés já vão tá lendo as correntes que estão na fase A, B e C, e na sequência, né, eles vão ter como calcular, então esse relé, ele vai calcular qual que é a corrente de sequência 0 que está passando aqui, de acordo com as correntes de fase. Ou seja, se eu tiver um defeito, por exemplo, na fase C, onde vai passar uma corrente muito maior do que a B e a A, vai circular uma corrente muito maior aqui na fase C, que vai defasar, eu vou ter mais ou menos um fasor assim, ó, um chute aqui, tá? A, B e C. Então eu vou ter uma resultante aqui no neutro não mais próximo de zero, né? Porque a somatória das três iguais é zero. Então eu vou ter uma corrente ali resultante, um chute aqui, sem falar de ângulo, né? Um chute aqui que vai passar aqui talvez do meu ajuste de neutro, onde ele vai fazer a atuação no meu disjuntor. É assim que funciona o relé de neutro, tá? Então a ligação básica, você utiliza os seus TCs de fase para fazer o cálculo da corrente de sequência 0, né? 3 e 0, e ele vai detectar realmente qual que vai ser essa corrente de neutro, tá? Então o nosso 50N, 51N, ele é baseado nesse cálculo ele utiliza os TCs de fase e no fechamento ele calcula essa corrente de sequência 0, aonde a gente vai ajustar ali o que a gente quer parametrizar para ele atuar, seja para um mínimo, né, ali no 51N, e seja para um máximo ali no 50N, né, quando a gente quer que ele atue de forma instantânea. Então, já falando um pouquinho desse relé, a gente utiliza muito esse relé para atuar um pouquinho acima do desbalanço de corrente de um sistema. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho meu sistema de geração, né? Vamos colocar aqui geração. Aqui eu tenho minha transmissão e aqui eu tenho minha distribuição. Então isso aqui é onde vai para minhas cargas, né? As residências, indústrias e etc. Normalmente esse relé ele tem um parâmetro muito baixo na geração, então próximo de zero, né? Então, assim, a gente não permite que na geração tenha desequilíbrio, né? A geração tenha que ser já bem equilibrada.
Na transmissão também, então um ajuste bem baixo. Já na distribuição você já tem alguns ramais, por exemplo, monofásicos, ramais bifásicos, ramais longos. Então, assim, em um alimentador, por exemplo, um religador ou um disjuntor de subestação e distribuição, você tem uma malha mais complexa aqui, se falando em monofásico, bifásico, trifásico, né? Então você acaba não tendo um circuito totalmente equilibrado. Então aqui você começa a ter um ajuste um pouquinho maior. Na casa ali de 0 a 10 ampere, por exemplo. Já na geração você não pode ter nada de desequilíbrio, né? Quer dizer que seu gerador não está funcionando da forma correta. Então normalmente os ajustes para o relé de neutro, normalmente também você, na geração você não só utiliza o relé de neutro para fazer a proteção de sequência zero, né, de terra. Você vai ter o relé 64, o GS. Então você tem outros relés aí que a gente vai falar nas próximas aulas que podem te ajudar a detectar uma falta terra ou um desequilíbrio de geração aqui, tá? Mas basicamente, só falando assim em termos de geração, transmissão e distribuição, na distribuição você acaba tendo um ajuste um pouquinho maior, né? Devido à complexidade do seu sistema e ao sistema mesmo da distribuição. Já na transmissão você consegue ter um sistema bastante equilibrado, né? Com pouca, em regime permanente, pouca circulação de corrente de sequência zero. Na geração a mesma coisa. Então, quanto mais você vai vindo para a distribuição, mais você vai tendo que aumentar aquele seu ajuste mínimo. E seu ajuste máximo, Felipe, para onde que a gente vai? A gente vai, como a gente fez aqui na aula de sequência de relé de fase, a gente vai proteger para aquele curto-circuito ali. Por exemplo, a gente está falando aqui de vamos falar um exemplo aqui de um radial, né? De um sistema radial, uma proteção radial. Então a gente vai proteger para o curto-circuito, para o nível de curto-circuito daquela linha, como a gente fez também na de fase. Beleza? Então, basicamente, o relé 50N, 51N, ele funciona dessa forma, ele detecta a corrente de sequência zero. E o que dá para a gente corrente de sequência zero, basicamente, né? São os curtos monofásico terra, né? Que é aproximadamente 70%, 80% dos nossos curtos-circuitos são monofásico terra. Bifásico terra também geram corrente de sequência zero. A gente tem uma aula aqui no canal só sobre corrente de sequência zero. Então, se você nem sabe o que é sequência zero, vai lá, dá uma olhada antes da gente estar falando desse relé de neutro aqui, tá? Desbalanceamento. Então, desbalanceamento em regime permanente das fases, uma fase com 10, outra com 5, outra com 3, vai gerar uma corrente de sequência zero, então vai ter uma circulação pelo neutro, tá? E também não, eu queria colocar aqui o trifásico terra, porque nem tudo que envolve a terra, ela gera corrente de sequência zero. O trifásico terra, ele é um curto equilibrado, então ele não vai gerar, teoricamente, né, não vai gerar corrente de sequência zero. Beleza? Então eu vou pagar aqui para a gente ir para o exemplo rapidinho e vai ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. Beleza? Bom, pessoal, vamos de um exemplo prático, que é o canal, acho que a ideia do canal sempre é trazer essa, né? Eu vou colocar aqui para vocês, vamos supor que a gente está com uma indústria, né, alguma coisa assim, e aqui eu tenho um trafo de 300 kVA, que é o mínimo ali para a gente começar a fazer a nossa proteção por disjuntor, né? Uma proteção com relé auxiliar, né? Que vai atuar num disjuntor. Então a gente vai ter o sistema, né? Um TCzinho aqui que vai fazer a nossa proteção de 50N e 51N. Bom, Felipe, como que você parametrizaria esse relé? Primeiro a gente tem que calcular a corrente nominal, né? Então, vamos lá, 300 kVA dividido, vou colocar aqui é um 13,8 kV, para facilitar. Facilitar não, né? Dividido por raiz de 3. Minha nominal, a gente tem que é 12,55 ampere. Então, quanto que seria o meu I51? A gente viu na aula passada que é mais ou menos 1.1, 1.2 vezes a nominal. Vou colocar 1.2, dá 15. Então, vamos supor que meu TAP de fase, minha corrente de picape, seria 15 ampere lá na fase, meu I51. Quanto que você colocaria, Felipe, de I51N? Né? O menor possível. O menor possível. Por quê? Ele tem que começar a curva. Aí eu vou colocar a nossa curva, vou fazer ela aqui, tá?
que eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Esse I51 é onde vai começar a nossa curva de atuação para um possível desequilíbrio ou um curto realmente monofásico ou bifásico para a Terra, né? Então aqui não é para ter desequilíbrio no meu sistema, eu vou fazer minha indústria aqui bem equilibradinha, fase A, fase B e fase C. Então é para ter um desequilíbrio mínimo na média tensão, né? Então, quantos que eu colocaria? Eu colocaria ali cerca de 10 a 20% do TAP da fase, né? Então vamos colocar aqui que eu vou colocar 20% de I51. Então quantos que é 20% de 15? Né? 15 vezes 0,2 dá 3 amperes. Então eu escolho meu TAP, né, meu I51, como 3 amperes. Aí vamos supor que eu tenho a informação aqui que no meu último ponto, né, da minha alimentação aqui, meu curto-circuito monofásico terra seja de 600 amperes. Então se um cabo cair aqui, ó, e circular corrente aqui pelo... Aqui eu vou ter um trafo, né? Eu vou ter 600 amperes, né? Nesse ponto de um curto monofásico terra. Então, o que eu quero fazer? Eu quero proteger até esse valor. Então, para eu proteger isso, eu tenho que ter uma curva que me proteja, né? Para esse valor de 600 amperes até um X valor. E também, aí eu posso associar, não deixando só apenas o 51, mas o 50 também, que hoje em dia todos os relés digitais já têm as duas funções, né? Então a gente já faz uma curva do 51 para proteger esse valor de 600 amperes, ou seja, meu curto-circuito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar entre o desequilíbrio, então maior que o desequilíbrio, né? E maior talvez ali que o inrush de neutro, que é 20% do inrush da fase. Até vamos ver aqui se a gente está acima de 20% do inrush, né? De fase. Inrush de fase. Isso para o 50, tá? Para o I50. Mas falando aqui do I51, o que a gente tem que calcular agora? A gente tem que calcular agora também a fórmula do meu tempo de atuação. Então vamos falar que eu quero que atue para 500 amperes, então antes dos 600 eu quero que ele atue antes para proteger todo esse ramal que ele pode acontecer um curto-circuito, né? Então eu não vou proteger lá em 600 amperes, eu vou abaixar um pouquinho o valor de 600 amperes para ele garantir que ele vai proteger para qualquer curto-circuito aqui. Por quê? Porque um curto aqui é maior. Então 500 eu estou garantindo que ele protege toda a rede, tá bom? Então vamos jogar na fórmula, né? A fórmula do tempo de atuação. Então o tempo de atuação é igual ao dial 13,5. Se a gente usar a curva muito inversa, né? Eu falei na última aula que a gente usa bastante a curva muito inversa, né? Dividido pelo múltiplo elevado a alfa menos mais o L. Menos um B mais um L. Beleza, a gente então vai fazer o seguinte, eu vou falar que para 500 amperes eu quero atuar com 0,2 segundos, então a gente vai colocar 0,2 nesse lado da fórmula, que é o tempo de atuação. O dial, que eu quero saber qual que é o dial da curva muito inversa para eu atuar com 0,2 em 500 amperes. Aí eu vou colocar aqui, ó, para 500 amperes, aonde que essa curva tem que bater para dar 0,2? Qual que é o dial dela, né? É isso que essa fórmula nos vai trazer. Então, vezes 13,5 dividido pelo múltiplo. O que é o múltiplo? A gente tinha falado lá na primeira aula, o múltiplo, ele é a corrente de curto realmente que está passando ali, dividido pela corrente de ajuste. No nosso caso, é 500 amperes que vai passar mesmo, então eu quero atuar para 500 amperes, dividido pela corrente de ajuste, que é 3 do TAP, né? Então, ó, 500 dividido por 3 vai dar 166. 166. Então, aqui eu coloco 166 menos 1. O beta, ele é da curva muito inversa, a gente já mostrou isso para vocês. O L também é da curva. O alfa é 1, né? O alfa é 1, o beta também é 1 e o L é 0. Então não vai ter isso aqui. Então a gente vai ter que 0,2 é igual ao dial multiplicado por 13,5 dividido por 165, né? Mais 0. Então eu vou ter que já fazer aqui, ó, 13,5 dividido por 165 é 0,082. Então 0,2 é igual a dial vezes 0,08. Então meu dial ele tem que ser igual ao quê?
0,2 dividido por 0,008, 2,44. Então, se eu colocar a curva de dial 2,44 aqui, então essa aqui é meu dial de 2,44, com a curva muito inversa, significa que quando eu der 500 amperes aqui, ó, ele vai atuar com 0,2 segundos. Lembrando, essa curva é tempo, né? 0,2 segundos, aqui tempo em segundos, e aqui corrente, né? Em ampere, tá? Então, quando der 500, ele vai atuar com 0,2 segundos, de acordo com a nossa fórmula. Um ponto importante que você tem que ver se seu relé tem disponível aqui um dial de 2,44. Às vezes os relés tradicionais aí mais baratos, eles dão até 2. Então a gente tem que dar uma olhada se o relé tem aquele dial que você coloca, tá? Então, normalmente, se não tiver, a gente vai colocar um dial mais para baixo aqui, mantendo a coordenação que você tiver aqui para trás, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, então a gente já parametrizou aqui o relé 51, que como que ficou o nosso 51N? Ele ficou 3 ampere, deixa eu fazer um quadradão aqui, ó. O I51N, a partida ficou 3 ampere e o dial de 2,44, né? Isso. Aí, quantos que ficaria nosso I50? Nosso I50, normalmente a gente faz ele acima de 20% do enrush de fase, por exemplo, é um ponto, e abaixo do curto-circuito que a gente tem no circuito. Então, se a gente calcular aqui o enrush, vamos falar que a corrente nominal é 12,55 desse trafo, normalmente o enrush, vamos colocar 10 vezes, né? Então deu 125. Vezes 20% dá 25 ampere. Então ele tem que ser, o meu I50 tem que ser já maior que 25 ampere, né? E aí ele tem que ser menor, meu I50 tem que ser menor do que 600 ampere. Então vamos colocar ali que ele vai ficar no máximo ali, ó, 80% de 600, né? 80% do curto total, 480. Então, quantos que a gente configuraria aqui? Ó? Eu tenho que ser acima de 25 e abaixo de 480. E a gente pode colocar para ser bem conservador, um instantâneo aí de 50 ampere, por exemplo. Então aqui, ó, 50 ampere, eu já atuo com o meu instantâneo. O que é meu instantâneo? É uma reta, ó. É uma reta no gráfico falando que deu 50 ampere para cima, ele vai atuar em 0 segundos, né? Em 0 segundos. Então, como que fica a minha curva de atuação? Essa aqui, ó. Minha curva de atuação fica daqui, né, para cá. Então, a gente garante que aqui o enrush não vai atuar por enrush de neutro, né? E aqui a gente garante que o ponto ANSI vai estar aqui, que o curto-circuito máximo, né, de 600 amperes vai estar para cá. Então, a gente protege do ponto ANSI, que é o ponto de queimar uma máquina, por exemplo, o ponto ANSI de neutro, e também o 600, que é o curto-circuito nesse exemplo aqui. Então, nossa curva de parametrização ela vai estar iniciando aqui num valor de 3 amperes, né? Ali só para não deixar o desequilíbrio, 1, 2 amperes de desequilíbrio que tiver, ele não atua, 3 amperes ele já enxerga como fora do regime permanente, e aí a gente traça a curva, né, querendo que ele atue com 0,2 segundos, por exemplo, para um curto de 500 amperes, mas antes disso a gente vem com 50 amperes aqui, porque 50 amperes você não vai ter desequilíbrio numa planta dessa, se tiver tá errado, então ele já é um curto-circuito e ele atua de forma instantânea, eliminando seu curto-circuito o mais rápido possível. Beleza? Acho que era isso que eu queria deixar para vocês aqui sobre o que é o relé de neutro, né? 50 e 51N, como parametriza, como que... Isso aqui pode variar de acordo com a sua coordenação, a sua seletividade, a norma da empresa que você está fazendo o estudo, a filosofia de quem está trabalhando com você. Então isso aqui é tudo variável, tá? Isso aqui eu só estou dando exemplos de como você monta uma curva e quais fórmulas matemáticas básicas aqui você precisa utilizar para chegar nessa curva, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aí, seu like pra gente, se inscreve aqui no canal, sugestão, tudo que você precisar saber também aqui, lá no Instagram também a gente tem o canal Elétrica em 5 Minutos, se inscreve lá e a gente te espera aí até a próxima, beleza? Valeu!